Paz, irmãos, estamos ao vivo. Olá, irmãos. Uma boa noite a todos. Já estamos aqui, iniciando mais um episódio do nosso podcast semanal que trata sobre o Apocalipse. E estamos muito contentes aqui, porque essa é a nossa primeira live, a primeira live que nós estamos fazendo. Até então a gente vinha trabalhando aí com gravações via Zoom, mas estava dando certo, está dando certo. E agora a gente está melhor. Acredito que vamos avançando. E são duas notícias boas hoje. Primeiro que nós estamos aqui em live com todos os irmãos que estão aqui presentes, já estão chegando. E a outra notícia boa é o nosso irmão, o pastor Pedro, que está aqui com a gente, para nos dar essa força. Tá aí. Amém. Porque à medida que os capítulos vão avançando aqui, a gente vê uma necessidade aí de um apoio, né? Um apoio porque é difícil, começa a ficar um pouco mais difícil, a gente está debatendo bastante e estamos aprendendo muito também, Quero chamar aqui primeiramente o meu irmão Ricardo. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Olá, contigo? Maravilha, meus irmãos, glória a Deus, mais um dia aqui, reunidos para compartilhar da palavra de Deus, e tem sido muito bom, tem alegrado aí o nosso coração, né? E nessa semana também é uma semana muito bom, graças a Deus. O Senhor tem nos dado aí a porção diária, né? Para que possamos aí caminhar com o Senhor, trabalhando, escrevendo, publicando, e o nome do Senhor vem sendo glorificado. Aleluia. Amém, amém. Meu irmão Wagner, como é que tá aí? Tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Privilégio poder estar com o pastor Igor. E eu creio que Deus vai falar poderosamente. Pastor Pedro, desculpa. É emoção. Somos um. É isso aí, somos um. Amém. Amém. Então eu creio que Deus vai falar poderosamente no nosso coração. A palavra de Deus, ela é riquíssima, ela é espírito e vida. E se nós aplicarmos todo o nosso coração, ela vai edificar a nossa vida, vai transformar a nossa vida e vai nos preparar, principalmente nos preparar para os dias que virão. Amém. Agora eu tenho a honra de apresentar aqui meu amigo pastor Pedro. Amém. Como é que tá, pastor Pedro? Tá tudo bem aí? Que alegria ter você aqui no nosso podcast Remanescente. Graças a Deus, meus irmãos. Prazerzaço estar aí com vocês. É uma honra estar aqui, compartilhando da palavra de Deus com vocês, recebendo de vocês também. É uma honra para mim. Eu vejo aí vocês aí, os irmãos que a gente começou um pouquinho antes, eu, Igor, Luiz, um pouquinho antes de vocês, mas a gente olha e se agrada de ver os frutos, né? Ver os frutos disso tudo. E não é para engrandecimento meu, nem do Igor, nem do Luiz, nem de ninguém. Vocês são frutos do nosso trabalho. Amém. Vocês são discípulos, irmãos. A gente aprende com vocês também. Eu estava vendo a live de vocês, o último podcast agora, o 32, que vocês fizeram a respeito dos selos. Eu olhei, achei maravilhoso, tremendo as conexões que vocês fizeram. Eu me edifiquei vendo o vídeo. E assim, traz à memória outras conexões. E depois de ter visto o vídeo de vocês, Deus me entregou mais algumas coisas. E eu li e confirmei para poder estar falando aqui tudo isso. Então é tremendo falar da palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, depois de algumas conexões que a gente vem fazendo, você lê diferente, acrescenta mais coisa. E o mais importante, irmãos, a gente está treinando a nossa mente com as escrituras. A gente está ficando hábil, astuto em ler a escritura e poder conectar. Eu acredito que isso é um propósito de Deus, é um tempo de Deus para essas coisas estarem acontecendo nas nossas vidas, entende? Não é intelecto nosso, porque o nosso intelecto está construído de muito antes desse tempo que a gente está vivendo agora. Mas eu acredito que o Espírito de Deus que está dentro de nós tem proporcionado, tem aberto as chaves das profecias, e a gente está conseguindo prescrutar, entrar nelas e trazer e desvendar para os nossos irmãos. Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazerzaço estar compartilhando dessa live com vocês e vamos aprender junto, né? E vamos ensinar. Bora junto. lá. Amém. Eu quero convidar aqui o irmão Ricardo a fazer uma oração para nós, para a gente dar início ao nosso estudo. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um momento aqui, reunidos em Teu nome, Senhor. Mais uma vez aqui para aprendermos contigo, Senhor, da Tua palavra que é rica, que é eficaz, que é penetrante, que edifica, que transforma, Senhor, que faz-nos enxergar, Pai,
a verdade das tuas palavras, das santas escrituras, que possamos, Senhor, prosseguir nesta caminhada, Senhor, com humildade, com prudência, com tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar, Senhor, para os nossos dias, para os dias vindouros, que possamos, Senhor, receber do Senhor essa sabedoria que vem do alto, para que possamos transmitir, não somente aqueles que estão assistindo, Senhor, pelo YouTube, pelo Facebook, mas também aqueles que estão do nosso lado, Senhor, aqueles que muitas das vezes não têm a oportunidade, Senhor, de estar assistindo, de estar verificando, Senhor, em canais de comunicação, mas que possamos crescer em unidade, Senhor, com aqueles que estão do nosso lado, com as nossas famílias, Senhor, edificando as nossas casas, para que possamos transmitir essa palavra, essa mensagem. Peço a tua graça, a tua bênção, Senhor, para este momento, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Quando nós iniciamos esse podcast, este projeto, ele teve início comigo com o irmão Ricardo, aqui só para situar os irmãos, né? E a gente destrinchou aí desde o primeiro versículo do livro de Apocalipse. E a gente foi indo, avançando, o irmão Wagner se agregou a nós, e a gente começou a ver que a coisa começou a apertar, até para a gente que já tem um pouco de conhecimento. Então, graças a Deus que Deus veio somando com a gente aí, alguns irmãos aí, tanto na participação aqui, como em conversas também, que isso foi agregando no conhecimento. O pastor Igor já participou com nós ali, da parte do capítulo 5, a respeito do trono, né, os 24 anciões, que a gente sabe que a introdução para esses selos é a introdução de tudo. Quando a gente enxerga ali, a gente enxerga esses selos abrindo, e os 24 anciões e os 4 seres viventes, eles fazem parte desse selamento, uma parte ativa, né? Então, a gente deu início no capítulo anterior para tratar do primeiro, do segundo selo ali, um pouquinho do segundo, e demos ali uma ênfase maior a respeito desses cavalos. O irmão Ricardo pode trazer um pouco para nós, e a gente tratou sobre o primeiro selo, deixamos bem destrinchado. Mas hoje eu quero trazer aqui a visão do pastor Pedro a respeito desse primeiro selo, porque a gente deu uma acompanhada numa live que vocês fizeram, acho que uns 5 meses atrás, a respeito aí dos selos e da última semana, porque não tem como não conectar, está tudo conectado. Até vou deixar aqui depois, para quem está assistindo essa live depois, vou deixar aqui anexado essa live que o pastor Pedro participou com o pastor Igor, porque ela me ajudou muito no entendimento também, veio ajudar o irmão Wagner, o irmão Ricardo. Então, pastor Pedro, qual é a sua ideia aí, qual é a sua visão a respeito desse primeiro selo aí, o cavalo branco, né? Então, quando eu comecei, né, quando a gente começou a estudar a parte dos selos, e toda a última semana, né, eu vou confessar aos irmãos que eu pensava, a princípio, que era o anticristo. Né, e tem muitos irmãos que acham também que é o anticristo. Mas, conforme a gente vai esquadrinhando os selos, a gente vai trabalhando nas trombetas e toda a edificação do Império da Besta e o Ministério das Testemunhas, vai perdendo um pouco de sentido isso. Porque o anticristo ele não sai vencendo para vencer. Na verdade, ele entra na última semana, ele já entra perdendo nesse confronto, nesse embate com Deus, ele sempre entrou perdendo e vai perder, e vai ser derrotado até o final. Porque desde o princípio da última semana até o final dela, existe uma briga entre a luz e as trevas. As testemunhas elas estão ali participando da última semana de Daniel, tornando a edificação do 8º Império uma coisa mais difícil, mais penosa, mas ele vai conseguir edificar. Mas se ele edificasse em pleno vapor, irmãos, não ia ter última semana de Daniel, nem ia sobrar nada. Entende? Então, Deus ele vem minando, ele vem batendo nos povos, nas nações, por causa da pregação do evangelho, que sempre, em toda a história da humanidade, ela nunca foi aceita. Há poucos que ouviram e tiveram os ouvidos para ouvir e aceitaram. Por isso, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria.
Por isso, esses cavalos estão cavalgando durante a terra desde a época de Adão. Entende? Desde Adão, esse cavalo branco ele vem sendo anunciado. Adão anunciava o evangelho. Ele contava para os seus filhos, para a sua descendência, a respeito do Éden, a respeito do pecado que eles cometeram. Ou seja, Adão foi o primeiro Cristo. Né? Ele foi o primeiro. E Cristo foi o último. Então, ele era um anunciador do evangelho. E você viu, desde a entrada do pecado e da desobediência, o que aconteceu. Óbvio que no início não tinha povos, línguas e nações, mas foi crescendo aquilo ali. Eles foram se multiplicando pela terra. E, consequentemente, começou realmente os cavalos a cavalgarem sobre a terra, e os impérios, as nações começaram a ser trabalhadas por esses cavalos. Você vê Nimrod, começa Nimrod, a descendência de Noé ali, o império de Nimrod crescendo. Então você já vê ali que começou realmente a cavalgar pela terra esses cavalos. Então, quando comecei a pensar sobre isso e ver Apocalipse no final, quando Cristo vem no cavalo branco, aí ele vem vencendo para vencer mesmo, você vê que faz muito mais sentido. E você vê que o cavalo branco ele tem umas peculiaridades. Ele tem um arco na mão, e a flecha não está no arco, a flecha foi lançada. Aí você vê a ação das duas testemunhas, o arco é Judá e as flechas Efraim, as duas testemunhas trabalhando juntas, porque o arco sem a flecha não funciona, e a flecha sem o arco também não funciona. Então você vê ali o mover das duas testemunhas sendo lançada pelo cavalo branco nas nações, nas terras, e o ministério das testemunhas começando a acontecer na última semana. Então, para mim, faz muito mais sentido hoje o cavalo branco ser Cristo e a pregação do Evangelho da Paz, mais uma vez, e a derradeira, anunciando o Evangelho da Paz pela terra, para povos, línguas e nações. E tudo que aconteceu dentro de todo o período, toda essa dispensação de tempo que a gente vive, que a gente viveu, e desde a época do começo dos impérios, do Egito e da Babilônia, você vai ver que o evangelho foi pregado, foi anunciado, Deus mandou profetas anunciar a palavra dele, e sempre houve rejeição e depois a punição dos cavalos sobre a terra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a última semana nada mais é que uma repetição de tudo que ocorreu, mas é uma repetição cabal, é a última, é a derradeira, quando Deus vai fazer esses personagens cavalgarem mais uma vez por 7 anos, assolando a terra que não deu ouvidos, ao povo que não deu ouvido à pregação do evangelho. Então, hoje, para mim, o cavalo branco faz muito mais sentido sendo Cristo. E os outros cavalos, a punição do próprio Deus, porque esses cavalos são ministros de Deus, eles estão saindo de dentro da sala do trono para alvejar a terra. Então, são ministros de Deus trabalhando a favor de uma punição, de um juízo sobre a terra. Então, aí você vê que Deus ele tá mostrando com esses cavalos que ele tem um alvo. Esse alvo de atingir, para ele atingir na primeira metade da última semana, é um alvo que ainda não se formou, ele vem se formar, ele vai se formar até na metade da última semana ele se tornar o 8º império, que possui a cor dos cavalos. Entende? Aí você vê ali, na metade da semana para frente, que o anticristo vai dar a paga daquele povo que assolou na primeira metade da semana, ele vai dar a paga na segunda metade da semana, na semana final. Ele vai atingir. E Deus está mostrando ali que são aquelas cores, aqueles povos, aqueles países ao redor de Jerusalém, de Israel, que vão afligir o povo de Deus por mais 3 anos e meio. Então, você soma uma semana de 7 anos, uma semana de anos, a última semana de Daniel, uma semana de tribulação do início ao fim para as nações da terra. Sendo que da metade para o final é de grande tribulação para a igreja e de devastação para o império da besta, porque começa a cair as taças da metade da semana para o final e elas têm um alvo determinado, que é o império da besta, porque da metade da semana até o final não existe mais, irmãos, diferentes povos, línguas e nações. Existe povo de Deus selado, nações que estão com o povo de Deus fugindo e povo do anticristo. 8º, que tem um cabeça, que é o anticristo. Então, na metade da semana para lá, só existem 3 tipos de humanidade, vamos dizer assim. Os selados, os que estão com os selados, que é o povo que não botou a marca, e os marcados.
quem é povo selado e quem não for selado, que não tem a marca da besta, vai estar no deserto junto, trabalhando fora do sistema. E vai ter um povo dominante sobre a terra, de marcados, perseguindo esses outros dois tipos de seres humanos. E aí o Deus ele vai alvejar a besta e o império da besta, com as taças e o resto das trombetas que faltam cair. Então, assim, é um panorama bem abrangente da forma como eu penso a respeito dos... E eu vejo muito os cavalos, os selos, sendo esses selos, eles selam um livro, né? Um livro selado de 7 selos. Então, você vê um pergaminho selado que está escrito por dentro e por fora a história da última semana de Daniel. Isso. O que está nesse livro? Esse livro é a última semana de Daniel, é o Apocalipse, irmãos. Está escrito o Apocalipse ali. Esse selo, Daniel, ele não entendeu e falou, mas quando que vai acontecer essas coisas? Aí Deus fala, vai, Daniel, isso está selado e encerrado para o tempo do fim. É um livro que não era para ser aberto agora, mas Cristo veio e abriu esse livro. E aí esses selos foram desatados. E dentro desses selos está a história do Apocalipse, a revelação de tudo que os profetas falou em mistério. E agora está sendo revelado, porque Deus passou para o seu filho, deu nas mãos do seu filho esse livro e ele desatou os selos, jogou luz sobre o Apocalipse, sobre os profetas, a lei, os profetas e os salmos. E deu de brinde, por amor, para a igreja do tempo do fim, o Apocalipse, o selo aberto, esse livro ali, para a gente poder entender o que os profetas falavam. Então, assim, eu vejo dessa forma. E vejo também que os selos, eles contam o que está dentro do livro. Eles são, é como se fossem sinopses do livro. Sabe quando você abre um livro, você vai lá na primeira página, tem as sinopses? Capítulo 1, tal coisa. Capítulo 2, tal coisa. É assim eu vejo os selos sendo desatados. Ele conta os capítulos de Apocalipse. Está contando ali no primeiro selo, no segundo selo, no terceiro selo, falando de cavalos, mas por trás, efeitos das trombetas. Porque o segundo cavalo, irmãos, ele é o cavalo vermelho, ele traz guerra, e vai ter guerra. Vai ter guerra. Guerra, porque a terra está sendo alvejada, a terra está sendo atingida pelas trombetas, vai faltar comida, vai faltar bebida, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter morte. Tudo isso está sendo trabalhado conjugadamente, está tudo de forma conjugada, uma coisa está atrelada à outra. Então, os selos falam das trombetas, falam dos cálices da ira, falam dos glorificados, fala da volta e dos sinais da volta do Filho de Deus. Então, é um apanhado geral. Quando você acaba de abrir o livro selado de 7 selos, Deus ele aprofunda, ele vai lá e começa a mostrar o que está por trás dos selos, as trombetas. E o que está por trás das trombetas? A volta do Senhor, a glorificação dos santos, o selamento dos santos. Tudo está ali nesse livro selado de 7 selos, mas enigmaticamente, por trás, nas entrelinhas. Quando você começa a conectar, você vai vendo as coisas. Exatamente. E aí você chega em Apocalipse 22, a volta do Senhor, a Nova Jerusalém que desce do céu, o trono branco e tudo mais. E encerra o livro da profecia. Então é assim que eu vejo, dando um panorama bem geral, é assim que eu vejo o livro selado de 7 selos. Não, é isso aí. E interessante quando você trouxe que os 4 cavalos, eles são enviados por Deus, né? Não somente o cavalo branco, mas os outros também. E a gente já fez essa conexão dos quatro seres viventes que estão contados junto ao altar, e quando a gente vai lá para Ezequiel 1, a gente vê aquela roda, né? Até comentei isso no último podcast, que aquela roda vão para os 4 cantos, aonde o Espírito quer que elas vão, entende? Elas fazem cumprir essa vontade. E isso a gente conecta com as 2 testemunhas. Esse último versículo, esse versículo que você citou, mas que você leu na live, eu até faço questão de ler aqui, que está em Zacarias 9, no versículo 13. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei em Sião como espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Então a gente vê que eles saem como flechas.
E interessante é que não tem como a gente desconectar os selos das trombetas, não tem como. Porque tem gente que diz, não, mas olha só, depois do 7º selo é que vai ser abertas as trombetas, mas não. É uma ampliação, tá? Porque assim, as trombetas é uma outra... Deus está mostrando para a gente um outro panorama dos selos. Então, é como se fosse assim, olha, vou te mostrar aqui o selamento, mas agora as trombetas vai revelar coisa um pouco mais profunda do que irá acontecer de fato, né? Isso aí tá cheio disso na Bíblia, em Gênesis, na fundação do mundo, quando faz o homem, ele fala do homem dando uma pincelada no final, logo no capítulo seguinte, ele fala de novo do homem, mas aí dando um zoom, um panorama, né? É assim mesmo. É assim que funciona. É a metodologia de Deus de mostrar como é que ele arquiteta as coisas. Então, assim, quando você pega o feitio, começa a ficar mais fácil de você entender. Exatamente. Vamos dar uma avançada, então, vamos para o 2º selo. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Meu irmão Ricardo, o que o irmão pode trazer sobre isso para nós? Maravilha. Bom, o 2º cavalo, eu percebo assim como uma consequência daquilo que aconteceu depois da abertura do 1º selo. O 1º selo, ele está apontando para o ministério das 2 testemunhas, e as 2 testemunhas elas vão percorrer a terra para anunciar a palavra, o evangelho da paz, o evangelho eterno, a sã doutrina, e infelizmente muitos vão resistir, não vão aceitar, muitos vão se rebelar, inclusive, e confrontar as 2 testemunhas. E está aí a importância de ter esse posicionamento que o Senhor requer das 2 testemunhas. Um posicionamento, um revestimento, uma entrega, uma renúncia total de toda a sua vida a serviço do reino. Então eu percebo isso quando o pastor Pedro estava falando aí, né? Comecei a meditar acerca da menorá, que nós tratamos aqui nos capítulos 2, capítulo 3, e nós enxergamos na menorá as 2 testemunhas, Esmirna de um lado e Filadélfia de outro. Aí eu percebo o que o Senhor requer e exige de cada um de nós como testemunhas. Quando nós olhamos para a menorá, nós enxergamos aqui, né, na sua estrutura, 9 amêndoas de um lado, 9 amêndoas de outro lado, e a gente consegue conectar, porque a vara de amendoeira que Jeremias segurou, lá em Jeremias 1, né, o Senhor diz, eu velo em cumprir com a minha palavra, né? E o Senhor, cumprindo a sua palavra através das 2 testemunhas, que tem uma estrutura de revestimento, tanto dos 9 dons espirituais, de um lado da menorá, como também dos 9 virtudes do fruto do Espírito. Então, é um revestimento espiritual que as 2 testemunhas vão ter nos últimos dias. E aí eu vejo aqui e percebo essas 4 amêndoas da haste central também fazendo uma associação, né, dos 4 querubins que estão diante do trono de Deus. Por quê? Porque nos querubins que sustentam, né, que estão ao redor do trono, né, eles apontam para o agir de Deus através dos 4 seres viventes que vão chamar os 4 cavalos. E aí eu percebo, né, que esse acendimento da menorá, como está na tradição judaica, ele começa o acendimento na haste central, o Espírito do Senhor, que está lá em Isaías 11:2. E aí o acendimento começa na primeira semana, no início da primeira semana, usando as 2 testemunhas, proclamando esse evangelho eterno. E por conta dessa resistência, né, virão as consequências. E a gente consegue conectar que o Senhor está agindo também nesse cavalo vermelho com Zacarias 1, por exemplo. Zacarias 1 tem lá a menção do anjo do Senhor que estava entre as murtas, e ele estava sentado, estava sobre o cavalo vermelho. E aí eles perguntaram para este anjo do Senhor, né? Perguntaram para ele assim,
Quando é que vai acontecer essas coisas, né? E com grande zelo, estou zelando por Jerusalém, isso está em Zacarias 1, verso 14. E com grandíssima ira, estou irado contra as nações, em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Então, a gente percebe que os 4 seres viventes estão conectados com os 4 cavalos, e os 4 cavalos são os 4 ventos do céu, e são os 4 espíritos que vão agitar o grande mar, e o grande mar, povos, línguas e nações, é um trabalhar do Senhor nesta primeira metade da semana. É uma triagem, né? A gente percebe dessa maneira, porque com a aprovação do fogo, com o anunciar da palavra de Deus, e muitos vão resistir, virão essas consequências, mas é necessário que haja essas consequências, para que encontre no coração de cada um o arrependimento. Então, essas consequências são necessárias. E a primeira consequência do cavalo vermelho, né, aponta para a morte. Então, são sinais que virão, por isso que nós precisamos associar com as trombetas, porque as trombetas anunciam, né, esses flagelos, e são flagelos para provocar no coração do homem o lugar de arrependimento. É isso. Para uns arrependimento e para outros guerra. Juízo. Porque o cavalo Exato, juízo. guerra, né? Muitas nações vão se arrepender, vão ouvir as testemunhas, vão começar a se arrepender, né? Mas outras pessoas, outros povos, línguas e nações não vão se arrepender. E aí o que vai acontecer diante da calamidade? Elas viu o que está escrito no segundo selo, no cavalo vermelho? Deus vai dar uma espada e eles vão se matar um ao outro de raiva. Por que eles vão fazer isso? Porque olha a animosidade que vai estar na terra. Terça parte da vegetação em chamas, o mar em sangue. Tudo isso são os efeitos das trombetas. Sem chover por 3 anos e meio. Já parou para ficar sem chuva 1 mês? O que acontece? Já começa a cessar a água, começa a atrapalhar um monte de coisa na industrial, as mercadorias, as trocas, as vendas, as coisas começam a ficar assoladas, traz dificuldade. As nações vão começar a brigar, irmãos. As nações vão começar a se levantar uma contra a outra, um reino contra o outro. E aí, por dentro disso aí, está a víbora, está a serpente, está o anticristo, chifre pequeno crescendo. As nações brigando, descontroladas, porque estão vendo a situação da terra como está. Tem um povo santo causando isso. E Deus está, através das testemunhas e das trombetas, trazendo juízo sobre a terra com esses cavalos. E os povos olhando, 10 reis governando e aparecendo um ali, ó, com todo o prodígio de engano, mentira e persuasão, vindo com uma solução. O que vai acontecer? Deus está usando todo esse cenário para chegar na metade da semana, o império da 7ª cabeça, que é os 10 reis, passar para o 8º. Irmãos, toda a Revolução Industrial, tudo que está acontecendo, está convergindo para um momento, a metade da última semana. É ali na metade da última semana que o mundo vai conseguir o que todos esses grandes homens estão planejando. O que é? Um governo único, uma religião única, uma moeda única, uma coisa unificada, controlada por um homem, assim como Nimrod fazia nos tempos de Babel. Vai acontecer de novo na metade da última semana. Um homem vai controlar tudo. Um homem vai ter quase que a onisciência, a onipresença, por causa da tecnologia. E aí as nações estão batendo palma para esse homem, porque esse homem vai matar aqueles caras que estavam fazendo aquilo na primeira metade da semana. E ele vai ser levantado. Toda a astúcia, todo o poder de Satanás está por trás disso. E Deus, que está do seu terceiro céu, controlando todas essas coisas para que esse momento aconteça. Entende? É assim que funciona. Uma reunião solene. Uma reunião solene. A gente vê que vai estar sendo falado de paz, mas na verdade não vai haver paz. Não existe paz. Não tem como haver paz. E quando se fala, a palavra de Deus nos fala, né? Quando se falar de paz, aí que sobrevirá repentina destruição. Então não tem como. Irmão Wagner.
Você falou isso, é muito interessante, né? Porque quando o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, quando disserem paz e segurança, eu creio que é exatamente isso. Com a calamidade que as duas testemunhas vai provocar na terra, vai chegar o anticristo que vai matar as testemunhas, vai fazer com que as outras fujam, e ele vai ser o salvador da pátria. E eles vão trocar presentes entre si, né? Mas aí está profetizado, quando disserem paz e segurança, aí sobrevirá repentina destruição, que são os últimos 3 ais, né, no derramar das taças da ira de Deus, que vai cair sobre eles. Né? Interessante acerca do cavalo vermelho, eu até falei na última gravação, e agora, eu meditando aqui, o Espírito falou comigo de uma forma muito interessante. No verso 11, no finalzinho do verso 11, acerca do cavalo vermelho, ele estava enviando os outros cavalos e eles percorreram a terra e falaram: eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Aí o Espírito falou comigo: repousada e tranquila nos seus pecados, porque eu vou levantar exatamente as duas testemunhas, representadas também pelo cavalo vermelho, para poder sacudir as nações com relação aos seus pecados. E exatamente por falta de resposta da grande maioria, Deus vai começar a enviar os flagelos, né? Então, eles estão descansando demais nos seus pecados. Então, eu vou sacudir, enviando as duas testemunhas, e progressivamente Deus vai enviando os seus juízos. Né? E é interessante... Sim. Isso aí que testifica, isso que você está falando, é só você ler o verso 15 aí. Lê o verso 15 aí. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava pouco indignado, e elas agravaram mal. É isso aí. Não tinha nem lido esse texto 15 aqui. Confirmou, né, o contexto. Então é isso mesmo, queridos. Então, o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim vai ser realmente obras iguais e maiores que o Senhor Jesus fez, porque ele não fez nada disso. Vai ficar para a igreja do fim e provavelmente, se estivermos vivos, eu creio que vai ser na nossa geração, nós estaremos aqui, sim. E será um baita de um privilégio, né, poder participar dessa chuva cerúlea. Amém. Amém. Vamos trazer um pouquinho aqui sobre o terceiro selo, então? Vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Daí, irmão Pedro. Pô, tem as implicações espirituais, né? Sim, sobre esse texto. E tem a coisa literal, né? Você vê aí que Deus está sendo zeloso com o alimento, porque tem que sobrar alguma coisa na terra para ele poder prover para o pessoal que está fugindo, né? Tem que ter. Mas para quem não creu na palavra das duas testemunhas, a comida e a bebida você viu que vai ficar caro, né? Vai ficar difícil. Vai ficar pesado. O denário era um mês de trabalho, né? Se eu não me engano, 1 ano de trabalho, não me lembro agora, um dia de trabalho. Um dia. Era um dia de trabalho. Você trabalhar um dia inteiro para você ter um prato de comida. Imagina a situação de calamidade que vai ser quando isso acontecer. Sabe? Não tem como os homens, as nações, os povos que não têm o Espírito de Deus e que não tem como não se indignar, irmão. Se não estiver entendendo o tempo que está vivendo e as coisas que estão sendo faladas na última semana, o cara vai se indignar mesmo. Ele vai querer sair matando os outros pela rua, porque, irmãos, você pode faltar tudo na sua vida, mas se faltar comida, irmão, faltar bebida, o homem se transforma. É a famosa zoomorfização. Você vira animal, irmãos. Animal. Quando você chega no extremo da fome, quando você vê seus filhos passando fome, quando você não entende o que está acontecendo na última semana, você sai disposto a matar para trazer comida para dentro de casa. E é o que vai acontecer na última semana, na primeira metade da última semana. Então você vê, Deus está falando desse cavalo, né? Aí você vê já o cavalo preto, o preto fala de fome, e aí conecta com Zacarias 6. Você vê lá os cavalos pretos, mas ali são exércitos, né, também, agitando os mares. E aí foi o que eu estava falando com o Wagner antes. Foi com o Wagner ou com o Ricardo? Eu não me lembro agora. Acho que com os dois. Antes da gente começar a live. O que acontece? Esses cavalos, irmãos, quando você olha para Zacarias e entende o tempo da profecia, o tempo que Zacarias profetizou, Zacarias ele estava falando para o povo que estava acabando de sair do cativeiro babilônico. Judá estava voltando, né? O povo judeu estava voltando para Jerusalém,
liberto do cativeiro babilônico, voltando para edificar o templo, para edificar os muros da cidade, aquilo tudo que a gente sabe que está escrito em Esdras e Neemias. Uhum. Era o período da edificação da casa de Deus. Deus estava libertando o seu povo para edificar a sua casa, construir a sua casa novamente em Jerusalém. E Zacarias está profetizando nesse tempo. Mas quando você olha Zacarias profetizando nesse tempo, falando desses cavalos que está agitando as terras, quando você olha para Daniel 7 começa a falar daquelas 4 feras. Se lembra? Do leão, do leopardo, do urso. Você lembra dessas feras? Então, os mares são agitados antes e aí começam a aparecer essas feras, que a gente sabe muito bem quando conecta com o Apocalipse 13, se eu não me engano, ou 17, que aquela besta que João viu era semelhante ao leopardo com pé de urso e boca de leão. Você vê que a conexão daquilo ali, de Apocalipse, com Daniel 7, e o que está acontecendo antes dessas feras se levantarem, que tem a aparência desses animais, os mares estavam sendo agitados. E aí você vê o Império Babilônico caindo e entrando no Medo-Persa. Depois do Medo-Persa caindo, entrando no grego. Depois caindo no grego, entrando no romano. E daí, caindo no romano, vai entrar a 7ª cabeça da besta, que é a última semana de Daniel. Então você vê tudo acontecendo novamente, os cavalos sendo agitados, Zacarias profetizando e não sendo ouvido, Esdras e Neemias, as 2 testemunhas, construindo o templo, a casa de Deus, em meio a tempos muito difíceis, de calamidades. Exatamente tudo acontecendo na última semana de novo. Os cavalos sendo soltos, impérios mudando de mão, a 7ª cabeça passando para o 8º rei. Tudo isso num período em que as 2 testemunhas estão edificando a casa do Senhor. É a plenitude dos tempos ali. E aí, no final de tudo, você vê a casa de Deus sendo edificada novamente, com aquele templo de Ezequiel, com Jesus voltando e o reino milenar sendo estabelecido. De novo, irmãos, você está vendo que é um decalque do tempo que estava acontecendo aquela profecia lá, falando de Zacarias e Daniel, voltando ali para a última semana, de novo, acontecendo novamente, os cavalos sendo soltos, é exatamente a mesma coisa. Amém. Eu fiz uma conexão aqui com uma fala de Jesus, lá numa das parábolas do bom semeador. Vocês lembram? E eu não vou trazer todas as citações aqui, mas a partir do versículo 18, tá? Outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 1 a 30, outro a 60, outro a 100 por 1. Então, olha só a comparação que a gente faz com essa balança, porque tu está vendo uma balança ali. Uhum. Então, olha o que Jesus está dizendo, no caso, olha que o que João está ouvindo aqui nesse segundo selo, né? 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho, deixa lá. Por quê? Porque a gente está vendo uma balança antes. E eu consegui fazer uma conexão com Joel 2, para a gente tratar um pouco desse vinho e desse cereal aqui, né? Joel 2, no versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu do seu povo. E respondeu-lhe e lhe disse: Eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Olha só. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá. Não temas, ó terra, e regozija-se e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O versículo 23 diz assim: Alegra-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então é uma balança. A gente está vendo aqui praticamente a fome chegando, né? De um lado, e por outro lado, Deus sustentando a sua igreja. E a gente consegue comparar aí
com essas últimas chuvas que estão chegando também, e a própria igreja que estará sendo protegida no deserto. Irmão Wagner. Acerca do cavalo preto, até comentei com os irmãos um pouco antes da live, eu estava voltando do trabalho e dentro do ônibus tive uma percepção muito forte no meu espírito para que possamos enxergar a vida de Elias durante a profecia dos 3 anos e meio sem chuva. E alguns fatos ocorreram aqui que me chamaram muita atenção e até compartilhei com os irmãos, fiquei maravilhado. Então, nós sabemos que Elias profetizou que não chovesse por 3 anos e meio. Tiago 5,17 diz isso. E ele falou aqui, segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e meio. Pronto, as 2 testemunhas vão ter poder para fechar os céus para que não chova por 3 anos e meio. Aí, o que acontece com Elias nesse período dos 3 anos e meio? Veio a palavra do Senhor dizendo, verso 2 de 1 Reis 17. Retira daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Olha o verso 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ou seja, as 2 testemunhas na primeira metade da última semana será também sustentada miraculosamente por Deus, porque nessa profecia de 3 anos e meio aqui, na primeira metade da última semana, nós vemos Elias, o espírito que estará na igreja também no tempo do fim. Ele também bebeu águas da torrente e corvos o sustentaram. E mais para frente, Deus pediu para ele que ele fosse para a viúva de Serepta. E ali, elas tinham um pouquinho só de azeite e de farinha por causa da grande fome que estava na terra. O Senhor Jesus falou em Lucas 4:25 que Elias foi enviado num período de muita fome. Então, 3 anos e meio sem chuva vai gerar o quê? Cavalo preto, fome na terra. E ele foi para a viúva de Serepta, a viúva o hospedou, deu pão para comer, o bolo, na verdade, né? A farinha, e deu também bebida para ele. E, ao mesmo tempo, o Espírito me fez conectar com as nações que vão ser julgadas no tribunal de Cristo, que vão adentrar o milênio. Por quê? Tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava estrangeiro e me hospedaste. Elias era estrangeiro para ela, e ela hospedou Elias. E ela era estrangeira com relação à nação de Israel. Então podemos associar que ela será parte da nação que vai entrar no milênio, sem Amém. Ser nova criatura. Então ela deu de comer, hospedou Elias, e olha que interessante, o milagre aconteceu na vida dela, através da profecia de Elias. Não vai faltar nada para você. E, de fato, não faltou. E mais para frente, o filho dela vem a óbito. O que ela pede? Para o profeta ressuscitar seu filho. E Elias orou por 3 vezes e Deus atendeu as orações de Elias e ressuscitou o filho dela. Isso me diz também que as 2 testemunhas não vai só enviar juízo. Ela também vai promover curas, milagres extraordinários para aqueles que derem atenção e se arrependerem com a pregação das testemunhas. A porta da graça, da igreja, o selamento está feito, conforme está escrito em Apocalipse 7, antes do toque das trombetas, o selamento da igreja acaba no início da semana. Então, os povos, as pessoas que derem atenção para a pregação de arrependimento das 2 testemunhas, elas serão poupadas, cuidadas por Deus, para que possam adentrar o milênio e serem protegidos. Então, consigo ver também milagres que a igreja vai também fazer em benefício dessas nações. Aí depois, um pouco antes de terminar a profecia dos 3 anos e meio sem chuva, tem o episódio dos 450 profetas de Baal. E o que acontece? Elias mata todos eles. E aí é exatamente o que está escrito em Apocalipse 11:5. Quem quiser fazer mal, é necessário que seja morto. E o interessante é que é no final dos 3 anos e meio que acontece isso. Um pouco mais para frente, as chuvas vêm e acaba a profecia da primeira semana, dos 3 anos e meio sem chuva. Aí, logo depois desses 3 anos e meio, Acabe, no verso 19, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito. Então, o espírito do anticristo tomou Jezabel e ela perseguiu e ameaçou Elias. E o que Elias fez? Na segunda metade da última semana, fugiu para a caverna para não ver a morte.
Então, Elias representa a parte da igreja que não vai ver a morte. E ali ela será protegida ali. E depois, na força daquela comida e bebida sobrenatural, porque no deserto não vai ter shopping, não vai ter mercado para comprar. Então, ali Deus vai sustentar como sustentou o povo no Egito. E com a força daquela comida, ele vai até o fim da sua jornada. E depois, o que acontece com Elias? Ele é arrebatado numa carruagem de fogo, não até o céu, o terceiro céu, mas até o céu, fazendo uma associação para a igreja que será arrebatada até os ares para o encontro com o Senhor. Então, esse desfecho, o que acontece com Elias na primeira metade, é algo maravilhoso. Outra coisa interessante que Deus falou comigo, que as nações que vão adentrar o milênio, elas não vão sustentar, ajudar a igreja com pão, com bebida, com hospedagem, com vestes, na segunda metade. Porque para ter esse suprimento, ela vai ter que comprar e vender. Mas na segunda metade, só vai comprar e vender quem tiver a marca. Então, elas vão ajudar exatamente na primeira metade da última semana, representada pela viúva de Serepta. Né? Então, ela vai ser conduzida depois para o deserto junto com a igreja, e lá Deus vai sustentar miraculosamente até a questão do arrebatamento. Tremenda então, de fato, conexão. Foi maravilhoso, eu fiquei maravilhado no ônibus. Eu até falei com os irmãos, não estou falando besteira não, né? Tem conexão, meus irmãos? Aí o irmão Ricardo falou, não, tem tudo a ver, e realmente é aquilo que o irmão Pedro falou. É tudo cíclico, tudo vai acontecer novamente. Está tudo aqui no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse é um compêndio de tudo que aconteceu na lei, nos salmos, nos profetas, nos reis. Então, nós precisamos pegar esse entendimento, e a profecia das duas testemunhas em Apocalipse 11 nos dá uma dica, né? O espírito que estava em Elias, o espírito que estava em Moisés. Moisés é uma figura da igreja que vai morrer, porque Moisés morreu. Então, se nós conectarmos com o Antigo Testamento, o Espírito vai ministrando ao nosso coração, ele vai conectando, e eu fiquei maravilhado. E realmente, o que Jesus falou para os seus discípulos em Lucas 17, vai chegar o dia em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não poderão, porque vocês estarão mortos. E a chuva serôdia, vocês experimentaram da chuva temporã, mas a igreja do tempo do fim vai experimentar da chuva serôdia, e vocês gostariam de estar vivos participando dessas últimas e maiores chuvas. Então, de fato, vai ser algo maravilhoso e vai ser um privilégio se nós estivermos vivos nessa ocasião, né? Esse aí é o verdadeiro avivamento da igreja, né? E outra coisa é a respeito do selamento lá, que começa na última semana, no início dela. A gente fica pensando, Deus selou para que as trombetas não acertassem eles, né? Antes de acontecer as calamidades na terra, Deus preparou, selou as testemunhas, né? Os 144. Só que a gente tem que entender mais profundamente esse selamento. Eu ficava pensando, Deus fechou a porta da graça ali, selou, acabou. Né? Não, ele está selando exatamente para que não aconteça nenhum mal com elas durante os 3 anos e meio. Entende? Então, aí você entende o porquê desse selamento. Por que Deus estaria selando quem já está selado, né? Na verdade, selado com o seu espírito? Por que Deus faria isso? Por que Deus... ele está selando ali. Os 144 mil não são novos 144 mil. Não apareceram 144 mil pessoas, judeus e gentios convertidos, não. Está finalizando um ciclo, vai acabar ali, né? Vai acabar o período de conversão, o envio do Espírito ali acaba. E aí, isso aí é o selamento também, mas o selamento principal é para que passe 3 anos e meio sem acontecer nada com aqueles que estão profetizando. Entende? É por isso que Deus sela. E ali, esse selamento vem revestido de poder. É o selamento de poderoso, é o selamento que vem a unção de ouro. É essa unção que estava em Elias para fazer tudo isso e muito mais. Entende? É por isso que Deus sela. Ali ele tá jogando a chuva serôdia. A chuva serôdia está caindo, está acordando, está despertando, está amadurecendo os frutos. Amadurecendo não só nações, não só a igreja, como nações que vão ouvir e vão colar na igreja e vão fugir para o deserto. Para poder entrar no reino. E esse ponto eu não entendi, até fiquei a manhã inteira os irmãos tendo uma paciência comigo a respeito desse ponto, porque eu entendi assim, não, mas como assim? Se as duas testemunhas estão pregando, não é para salvar? Aí até que os irmãos me fizeram entender. Isso daí foi 1 semana atrás. Eles já entender, não, tudo bem, mas lembra que as 10 virgens elas já estão com azeite na mão.
Então, assim, e estão dormindo, elas precisam ser despertadas. Mas o que significa? Já foram seladas antes. Então, quer dizer, aquela relva verde está começando a crescer e vai gerar frutos. Já está selada antes. Legal. E o resto e as nações? As nações vão entrar num vale de decisão. É um vale de decisão que vai ser formado entre o trono da besta e entre a pregação das duas testemunhas. E ali, muitos vão aceitar aquela pregação, não vão aceitar a marca da besta. E aí vão ser governados por Cristo no milênio, aqueles que não morrerem, né? Lógico. É mais ou menos isso, mas isso é muito importante da gente entender, porque muda muita coisa, assim, pelo menos na minha cabeça mudou bastante coisa. Irmão Ricardo, o que o irmão traz aí sobre esse terceiro selo ainda? Bem rápido, né? O irmão Wagner Nunes trouxe aí essa questão da viúva de Sarepta, e eu lembrei na hora da passagem, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 25, né? Onde Jesus disse assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra não houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Aí eu, meditando nessa passagem, né, os ensinamentos do Senhor tão profundas assim, eu pensei assim, por que existiam tantas viúvas em Israel e Elias não foi ajudado por nenhuma dessas viúvas? Eu pensei assim, puxa, Israel aponta para o povo de Deus. O povo de Deus não foi chamado para ser viúva, foi chamado para ser noiva, né? E aí a gente encontra aí o sentido das duas testemunhas de chamar a atenção, despertar aquelas que são prudentes, mas aquelas que são loucas também são despertadas, e não só isso, muitas nações ímpias também sofrem com a proclamação deste evangelho, né? E eu vejo assim uma situação de triagem, como eu disse anteriormente, dessa palavra de Deus servir como espada. E aí me fez lembrar, né, a passagem que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela é capaz de separar juntas e medulas, e na hora os irmãos podem me corrigir, ajustar, vê aqui agora que estou escrevendo. Essa espada, a palavra de Deus, ela vai ser capaz de separar juntas e medulas, de separar a besta dessas outras nações restantes. É uma triagem para discernir aquilo que está dentro do coração do homem, né? Então, por isso que faz sentido, né, aquela parábola de Mateus 25, onde o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, porque neste momento de grande provação e principalmente de grande fome, né, as nações serão provadas e vai achar nesse coração o real intento dela. E aí, no coração de muitas nações restantes, eles vão usar de misericórdia para estender a mão para os pequeninos do Senhor, para a igreja do Senhor, para as testemunhas nesse período. E eu percebo, né, que essa palavra de Deus é uma palavra de provação, onde vai no profundo, no âmago da alma e das intenções do coração de cada ser humano. É isso. Tu já percebeu uma coisa que você estava falando? Jesus fala que tinha muitas viúvas em Israel, não é isso? Isso. Quando você olhar lá para o tempo do fim, lá na primeira metade da última semana, vai ter Israel terreno lá, né? Vai ter Israel em Jerusalém ouvindo a pregação das testemunhas, ou não vai? Com certeza. Mas só que elas não podem receber mais o Espírito, porque elas não creem, elas não são viúvas. É verdade. Não são viúvas também? Por isso que Jerusalém está cheio de viúva. Porque no tempo da pregação das testemunhas vão ter muitas viúvas mesmo. Elas não vão chorar como quem chora na perda do seu filho unigênito. Olhar para aquele que transpassaram e chorarem, porque elas são viúvas. Elas vão perderam a oportunidade de ser noiva, né? Oi? Perderam a oportunidade de ser noiva. Uhum. Exatamente. E não vão ser cabeça das nações. Vai ser a igreja, cabeça das nações. Né? Isso aí. É isso aí, irmãos. Vamos para o 4º selo, então. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem.
olhei e eis um cavalo amarelo, que na verdade é verde, né? Isso. Olhei e eis um cavalo verde, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quem quer trazer alguma coisa aí sobre esse versículo? Eu quero... Vê a cor do cavalo, né? A cor do cavalo é verde. Qual é a cor da bandeira do Islã, hein? Pois triste, né? Aí você vê agora que Deus está levantando esse cavalo, né, para anunciar o que vem pela frente. Aí o que vem pela frente? Perseguição do povo de Deus. A partir desse cavalo começa. Aí ele vem com espada, fome. Por que vem com fome? Porque aqueles que não ouvirem o cavalo verde, não botarem a marca da besta, não botarem a marca que leva para o seu nome, vão passar fome mesmo. Mortandade, porque ele vai perseguir para matar, por meio de feras da terra. Entende? Feras da terra. Aí eu fiquei olhando, pô, que feras seriam essas? Tem a coisa literal e tem a coisa espiritual, né? Tem a coisa literal e a coisa espiritual. Quem é que vai dar? Quem é que vai fazer a imagem? Quem vai mandar fazer a imagem da besta, que da voz dessa imagem vai dar o direito de matar? Quem é que vai mandar fazer? A besta da terra. Ou não é? A fera da terra, a besta do sul, o falso profeta. Não é ele que manda fazer a imagem, dessa imagem que recebe fôlego de vida, que saia o direito de matar, a ordem para matar ou não matar? Tu tá entendendo o que tá por trás disso aqui? Cara, isso me veio na cabeça agora, lendo esse texto. Você acabou de ler, eu meditei nesse texto aqui. Eu nunca tinha lido dessa forma. Mas quando você vê que ele dá por meio das feras da terra, você vê que existem falsos profetas que vêm da terra. É a besta da terra. E é a besta da terra que manda fazer uma imagem que lembra a besta do mar. E essa imagem recebe um fôlego de vida e até tem poder, voz, para mandar controlar quem morre e quem não morre. Tá vendo aí? Por trás desse cavalo verde? É isso aí. Interessante, é isso aí. Eu posso só falar algo bem rápido? Que eu associei aqui por que o Senhor colocou em ordem os 4 seres viventes? Tinha um propósito. Então, eu comecei a meditar nisso. O primeiro, ele era o rosto de leão. Então, por isso que ele anuncia o primeiro selo e com rugido ele chama as 2 testemunhas. E aí vem o novilho, depois o rosto de homem, e aí o quarto animal, na sequência de Apocalipse 4, verso 7, tem a aparência de uma águia voando. E isso aponta para o quarto selo, né, onde nesse período que aponta na metade da semana, é o período onde vai encerrar o ministério das 2 testemunhas, é o momento do Senhor levar o teu povo com asas de águia para o deserto. Então eu consegui fazer essa conexão aí, e a gente olhou que são 2 asas da grande águia. Por que Deus estaria dando essa informação? 2 asas da grande águia. Será que ninguém sabe que a águia tem 2 grandes asas? Por que ele estaria falando 2? Né? Por quê? Exatamente. Então é isso, sabe? O Senhor já planejando, né? E nós percebemos aqui que toda palavra, mesmo que ela seja sutil aqui, ela tem uma mensagem profunda para nos ensinar. É um guia, é um manual de sobrevivência, é um manual, né, para que possamos aí usar nos últimos dias, e muitos vão acompanhar as 2 testemunhas, né? As 2 testemunhas apontam também para aqueles sábios que ensinarão a muitos, e por conta disso, muitos serão, né, alcançados com misericórdia com a palavra de sabedoria da boca deles. Então, essa questão da águia voando, apontando para o Senhor, conduzindo o teu povo para o deserto, é muito importante. E nós estamos tratando aqui, irmãos, da questão da primeira metade da semana. Isso aponta para o avivamento, a realidade do último e grande avivamento. Então, para muitos isso parece estranho, mas é a realidade, é a obra do Senhor nos últimos dias. Amém. Irmão Wagner, quer trazer alguma coisa? Só para completar,
acerca desse quarto selo, desse cavalo verde, está dizendo aqui que ele será chamado Morte e o Hades o seguia. Isso diz também que ele vai matar as testemunhas, a parte das testemunhas que não vai para o deserto, meu Ricardo. A parte que vai morrer. Isso. Tanto que no verso 9, no quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra. Então, de fato, Deus dando vitória para as testemunhas. Por que vitória para as testemunhas? Porque em Apocalipse 12 e 11 está escrito lá: eles o venceram pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. Então, eles venceram. E está conectado com o cavalo branco. Eles foram vitoriosos para vencer, porque é Jesus Cristo enviando as suas testemunhas, vitoriosas e para vencer. Amém. É exatamente isso. Amém. A gente faz ainda... Eu consigo fazer uma pequena comparação com a quinta trombeta. Por quê? Porque ali a gente vê, né, que esse quarto ser vivente, dizendo, vem o cavalo verde e o seu cavaleiro chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Então, de leve, a gente começa a conectar que, se não for exatamente aí uma ação desse anticristo, que a gente já fez a conexão aqui com esse verde aí, com o Islã, a gente já fez essa conexão, a gente sabe que vem de lá. Se não for exatamente isso, o resquício já está ali nos pés. Já está, assim, praticamente chegando, né? Porque não tem como não comparar. Eu tinha separado um texto aqui, agora o texto mesmo caiu aqui, é em Amós 9, deixa eu ver se eu acho que rapidinho para ler para vocês aqui. Aqui, achei. Amós 9, do 1 ao 5. Olha que interessante a conexão. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, e nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá, e subirem ao céu, de lá os farei descer. Se os esconderem no cimo dos camelos, de lá buscá-lo-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei a ordem à serpente, e ela as morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei a ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Então, quando a gente fala aqui que o Senhor é um Deus, ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de juízo, e ele traz esses cavalos representando a severidade, o juízo de Deus, né? O último tempo da ira, a conexão que a gente faz com Daniel, esse é o tempo do último tempo da ira, né? Lógico que as testemunhas estão com todas essas ações aí, apregoando tudo que irá acontecer, os flagelos, está tudo englobado aqui. Mas é a vontade do Senhor que está ali diante das testemunhas que estão fazendo todas essas coisas acontecerem nesses últimos dias. Amém. Amém. Maravilha. Doutor Pedro, quer trazer mais alguma coisa? A gente fez uma conexão aí de Apocalipse do quarto selo com Apocalipse 4, não foi? Falou um pouquinho aí? Apocalipse 4 tem os 4 seres viventes, né? Apocalipse, sim. a quarta trombeta, desculpa. Tá. A quarta trombeta, tá lá em... Deixa eu ver aqui se eu acho, peraí. Aí é no próximo ali, 8 e 9. Isso. Ali, ó. Tá, então eu vi exatamente o momento, né? Na quarta trombeta, é exatamente o momento em que as testemunhas estão fugindo e é anunciado 3 ais ali. Isso. Né? Que aí os 3 ais são os efeitos das próximas 3 trombetas e mais os cálices da ira que vem pela frente. Não, exatamente. Exatamente. Entende? E aí, quando você vê exatamente 3 cálices da ira, 7 cálices da ira e mais 3 trombetas que faltam, soma-se as 10 pragas do Egito. Quando as 2 testemunhas foram lá e falaram para o faraó, que é a serpente, que tinha que libertar o povo, né? Para parar de perseguir Israel, para parar de oprimir Israel e libertar-se o povo. É exatamente o mesmo recado que Deus está dando para o 8º rei, né? O anticristo. Deixa meu povo quieto, deixa meu povo solto. Eles têm que entrar tomar posse da promessa. E ele endurece o coração,
cai sobre ele, ele morde a língua, blasfema, fica queimado do sol e continua blasfemando, endurece o coração e Deus arrebenta com ele no final, jogando aquela saraivada de pedra, que são as testemunhas, né, como está na lei. Não é isso? Na boca de uma ou duas testemunhas é feito todo o juízo. Aí lança a pedra sobre a grande Babilônia, sobre o império da besta e cai a grande cidade. Exatamente. E quando você trouxe ali, né, essa quarta trombeta, os 3 ais, os últimos ais, a gente já vê a conexão perfeita aí a última metade da semana surgindo. É a partir dali. Então, o quinto selo já vai nos mostrar isso. A gente não vai entrar no quinto selo agora. Eu acredito que o que estava proposto aqui a gente já trouxe, estamos no tempo aí. Uhum. Mas, exatamente, vai concluir com tudo isso, vai coroar essa metade da semana. E aí fica ruim pro lado das testemunhas depois disso, né? Não para a igreja que está no deserto sendo protegido, mas vai ser necessário que alguns sejam mortos aí para testemunho também. Alguns serão mortos na metade da semana, outros serão presos, serão levados para cativeiro, serão forçados e tudo mais. Então, cada um segundo o que Deus propôs para fazer, é o que Deus planejou para passar, né? A espada, cativeiro, e é isso aí. Essa é a perseverança dos santos. E Deus vai pagar com a mesma moeda. Exatamente. É isso aí. Meu irmão Wagner, suas considerações finais aí para a gente encerrar essa live aí. A consideração final é que, de fato, meditando nesse episódio de Elias, eu fiquei muito feliz, meu coração se alegrou muito, porque eu consegui enxergar aqui, pelo Espírito, claro, ele me fez enxergar, melhor dizendo, que a igreja vai também operar sinais e maravilhas, né? Elias curou o filho da viúva, a palavra dele declarada fez com que o azeite não acabasse, a farinha não acabasse, enfim, não somente o juízo, mas também coisas maravilhosas vão acontecer, e a misericórdia de Deus para as nações que entrarão no milênio para ser sacerdotada pela igreja. Então, de fato, é maravilhoso, e de fato, por isso que Jesus fala, né, vai falar, em Mateus 25, ele profetiza: vinde benditos de meu Pai, possui por herança, eles vão receber a herança. Olha só que interessante, só para finalizar, a viúva, ela semeou na vida do profeta, né? E me veio um texto aqui, na verdade eu lembrei, eu até anotei esse texto aqui, não deu tempo de ler, acerca da viúva semeando na vida do profeta Elias. É Provérbios, capítulo 11, verso 24. A viúva semeando na vida do profeta, ajudando a igreja na primeira metade. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, ela deu para o profeta e não acabou a farinha e o azeite. Mas o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem não ajudar, vai ser-lhe-á em pura perda na hora do julgamento do tribunal de Cristo. A alma generosa prosperará. A quem dar a beber será descendentado. Então eu consigo enxergar também a figura da viúva aqui, das nações, da parte dos povos que vão acolher as testemunhas, vão abençoar as testemunhas e vão receber a sua recompensa por herança, que é o reino milenar, para ser sacerdotado pela igreja. Amém. Irmão Ricardo, suas considerações finais aí. Muito bom participar aqui com os irmãos, aprendendo bastante com vocês. Louvado seja Deus por isso. E deixar aqui o recado para cada um a respeito desse grande último avivamento, irmãos. Vamos buscar esse entendimento de uma maneira plena, né? Muitos olham somente para Joel 2, né? Tem até cânticos a respeito disso, mas precisamos conectar, irmãos. Joel 2, Apocalipse 11, Amós 3, a palavra de Deus por completo, encontrar a identidade das duas testemunhas, principalmente, né? E sair dessa bolha, né? Que as doutrinas humanas, muitos, né, são presos nessas amarras que impedem de enxergar essa realidade. E a necessidade de realmente alcançar esse posicionamento, né? Não adianta ser prudente
somente olhando para o arrebatamento, se preparando só para o arrebatamento, porque prudente também morre, também dorme, né? Prudente também dorme. Precisamos entender, né, os eventos que antecedem, as trombetas que antecedem essa última trombeta. Então nós precisamos entender o propósito do Senhor, e o Senhor vai usar o seu povo para isso. As duas testemunhas para despertar aquelas 5 virgens prudentes, para que essa menorá acenda plenamente nesta primeira metade da semana, porque vai se cumprir, o Senhor vai rugir, né? Como está escrito em Apocalipse 10:3, o Senhor vai rugir e os 7 trovões vão emitir as suas vozes, vai soar as 7 trombetas. O inimigo vai tentar impedir o toque das últimas 3 trombetas, mas elas serão tocadas no deserto. Então, o propósito do Senhor vai se cumprir. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Meu irmão Pedro, pastor Pedro, suas considerações finais para nós aí. Queria agradecer aí aos irmãos pelo convite. É um prazer sempre estar falando da palavra de Deus com os irmãos que têm a mente treinada, a mente esclarecida por causa da palavra, por buscar a palavra de dia e de noite. Então é um prazer estar falando da palavra de Deus. É um mesmo pensamento, uma unidade de fé, isso faz toda a diferença. Queria agradecer aos irmãos que estão assistindo a gente aí. Ó, a live bateu 70, 78 pessoas. Amém. Agora está com 60. Pô, mas muito bom, muito bom. Os irmãos estão buscando, né? Estão com fome da palavra. Queria deixar, para finalizar, um verso que eu gosto muito e é muito pertinente para o que a gente falou aqui agora. Está lá em Daniel 12, o verso 9, diz assim, ó. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Estavam, né? Porque nós estamos no tempo do fim e esse livro foi aberto pelo Senhor Jesus e está sendo esclarecido pelo Espírito de Deus que habita em nós para todos os irmãos aqui. A gente está falando desse livro selado que Daniel não entendeu nada. Deus está no tempo de Deus para a gente entender. E aí ele diz assim, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Chegou o tempo da gente entender. Os sábios vão entender, nós somos sábios porque em nós habita o Espírito de Deus, e toda a profecia desse livro, que estava determinado e selado para o tempo do fim, está sendo mostrada para os sábios. Nós somos sábios, não pelo nosso merecimento, irmãos, é pela graça de Deus, que penhorou seu Espírito Santo dentro de nós e traz a clarividência para a gente poder ler a Escritura e entender o que está sendo dito. Então, não somos melhores que ninguém. Nós cremos naquele que deu a vida por nós e ele nos beneficiou com seu Espírito para entender. O Espírito da profecia está em nós. Então, nós estamos sendo provados, estamos sendo embranquecidos e vamos ressuscitar no último dia, se assim for da vontade de Deus. Entendendo tudo isso e levando essa mensagem para as testemunhas que vão estar lá em Jerusalém e por toda a terra profetizando e dando a vida e fugindo para que essa palavra seja perpetuada até a volta do noivo. É isso, irmãos. Chegou o tempo dos sábios entenderem. Chegou o nosso tempo. Nós somos as testemunhas. Nós somos essas testemunhas. Nós já estamos tocando trombetas, irmão. Está tudo diante dos nossos olhos. Está acontecendo. Tudo está acontecendo. E quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Era isso que eu queria dizer, irmãos. Amém. Amém. Quando a gente vê essa igreja, eu até comentei no último episódio, a gente vê uma mulher sendo conduzida para o deserto. E a característica dessa mulher ela tem o sol que ilumina ela, e ela tem a lua debaixo dos pés. O que significa ter a lua debaixo dos pés? Ela sabe os tempos, ela tem os tempos determinados. Ela tem com ela os tempos. Então, não é um absurdo a gente dizer para os irmãos o que exatamente o pastor Igor, o pastor Pedro trouxe, o irmão Ricardo trouxe a respeito do entendimento das profecias para os últimos dias. É crucial e essencial, porque a palavra nos diz que se a trombeta der o sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? O que a gente vai ficar fazendo? Dormindo ainda? Né? Ou será que a gente vai estar acordado, anunciando e despertando a igreja? Eu quero, antes desse tempo chegar,
estar despertando. E é isso que a gente está tentando fazer aqui. Amém. Nós encorajamos todos os irmãos a fazerem o mesmo, né? Eu acho que todos têm uma ferramenta nas mãos para fazer isso. A gente não precisa ir muito longe, não. O irmãozinho que está do nosso lado, a gente já pode fazer isso, né? É um projeto individual, onde todo mundo pode ser usado por Deus para fazer esse evangelho avançar. Eu quero aqui agradecer do fundo do coração o nosso irmão Pedro aqui, pela participação com a gente. A princípio, nós iríamos continuar a nossa gravação via Zoom, e ele nos disponibilizou aí o StreamYard para trabalharmos, e isso nos faz uma conexão maior com os irmãos, e a gente sabe que o quanto que isso ajuda na transmissão do evangelho, né? Enfim, a gente começa do jeito que dá, mas Deus, ele provê meios que a gente não entende, não imagina, mas a gente vê que o reino de Deus não tem jeito. A gente, querendo ou não, ele vai avançar de alguma maneira. Amém. Então, quando a gente se dispõe e se coloca nas mãos do Senhor para ser usado como um vaso de honra, ele vai prover meios, e é isso que a gente está vendo acontecer aqui. Então, eu quero te agradecer, primeiramente, aqui, irmão Pedro, por essa oportunidade de estar aqui aprendendo, compartilhando a mensagem juntamente contigo. E a gente agradeço aqui, meu irmão Wagner, meu irmão Ricardo, por esse momento, e esse é só a primeira de muitas. A gente vai, se Deus quiser, fazer muitos estudos aqui para edificar os irmãos aí, tá bom? Amém, meu irmão. Meus irmãos, agradecemos a todos vocês, o tempo está esgotado, e a gente volta na próxima semana, porque o podcast Remanescente, ele é semanal. Na próxima terça-feira estaremos aqui com outro convidado, então vou deixar vocês aí com essa pulguinha atrás da orelha de quem será. Semana que vem estaremos novamente aí, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado por tudo. Boa noite. Abraço.